Sejam todos bem-vindos ao podcast Quem Mora em Campo Largo. Eu me chamo Bárbara Fonseca, sou historiadora campo-larguense e estarei com vocês ao longo de todo o nosso programa. Comigo estão Jaciel Roça Valente e Roseli Bosquilha, participantes deste episódio que tem como tema o início da cidade de Campo Largo e a constituição do município a partir da população luso-brasileira. Este projeto foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo e, sem mais delongas, aumenta o volume que está começando o podcast mais histórico da cidade. A professora Roseli Bosquilha é graduada, mestra e doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, é professora associada nos cursos de graduação e pós-graduação em História da UFPR e do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta de Lisboa. Entre seus temas de pesquisa estão a história oral, principalmente relacionada aos estudos sobre deslocamentos migratórios, sujeitos em condição de vulnerabilidade, memória e autobiografia. Bom, professora, para iniciar nossa conversa aqui, eu gostaria primeiramente de perguntar se você pode contar um pouco mais sobre como você se aproximou dessa temática dos portugueses e quais são as pesquisas realizadas por você que você julga mais importante. Ok, obrigada, Bárbara. Tudo bem, Jaciel? Olá, professora. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Eu sou professora de História do Paraná, acho que a Bárbara foi minha aluna em Paraná, né? E desde a minha graduação, eu trabalho com o tema das migrações. E nunca tinha me preocupado com os portugueses. No entanto, quando eu passei a ser professora de História do Paraná, eu percebi que há uma tendência de valorizar ou de dar maior visibilidade para os grupos majoritários, sobretudo germânicos, poloneses, ucranianos, que no caso do Paraná, a gente sabe que eles são realmente um grupo bastante numeroso. Mas nós tivemos muitos outros grupos, e Campo Largo mesmo recebeu, né, uma população de imigração polonesa, de imigração italiana também. E aí, como professora, eu passei a me preocupar com os grupos minoritários, né? Os franceses, enfim, os árabes, sobretudo imigrantes que vieram para o Brasil, de modo geral, e para o Paraná, sem subsídios do governo. Porque vocês sabem que no final do 19 nós tivemos uma febre migratória e que esses imigrantes, então, recebiam subsídios justamente porque havia interesse da parte do governo brasileiro em receber essa mão de obra e, por conta disso, então, eram oferecidos subsídios para pagar a viagem, mesmo para aquisição de terras. E os portugueses não aparecem nessa documentação. Por quê? Porque os portugueses, eles estavam no grupo dos indesejáveis. Era o grupo que não recebia subsídio. Por quê? Porque os portugueses não estavam interessados em trabalhar na agricultura. Eles estavam muito mais interessados no comércio. E por conta disso, então eles não aparecem na documentação, embora eles sejam um dos grupos mais numerosos em se falando de imigrantes europeus. Bom, Professor, e esse seu interesse, essa mudança, assim, de que você começou trabalhando com História do Paraná. Sim. E você daí teve um deslocamento para os imigrantes portugueses. Sim. Isso aconteceu quando você já era professora universitária ou foi anterior? Não, eu já era professora universitária. Como vocês sabem, enquanto professores, nós também somos pesquisadores. E daí temos um projeto de pesquisa que desenvolvemos e que aí nós temos um desdobramento para fazer orientação e tudo mais. E aí os portugueses apareceram na minha vida, que acho que é essa a pergunta, os portugueses apareceram na minha vida porque durante o meu mestrado eu havia trabalhado com mulheres operárias de fábricas, de indústrias em Curitiba. E numa dessas fábricas apareciam muitas descendentes de imigrantes, germânicas, polonesas, italianas e também portuguesas. E isso me chamou a minha atenção. E aí eu fui investigar. Por quê? Porque nós sabemos também que até 1822, que é a data da independência do Brasil, o português não era imigrante. Ele era o colonizador. Por quê? Ele estava dentro do próprio reino. Ele estava fazendo um deslocamento, mas um deslocamento para uma área que pertencia a Portugal. Portanto, ele não era visto como estrangeiro, né? E sobretudo como imigrante.
A partir da independência, ele passa a ter o mesmo estatuto dos demais imigrantes. E aí, sim, ele passa, então, a ser considerado como um grupo migrante. A partir de 1822, então, eles passam a ter o mesmo estatuto dos demais grupos imigrantes. E aí também eu fiquei preocupada, porque uma das dificuldades é pesquisar imigrante português. Porque quando você vai pesquisar imigrante polonês, como eles receberam subsídios, nós temos listagens, né, do governo, documentos oficiais falando desses imigrantes e listando quem foi para a colônia X, quem foi para a colônia Y, e nome de imigrante, tanto polonês, quanto italiano, quanto germânico, é fácil identificar. Agora eu pergunto a vocês, como é que fica quando a gente trabalha com nomes, inclusive, que nós temos aqui em Campo Largo, como Padilha, Oliveira... Fonseca. Fonseca, exatamente. Então, são nomes que não tem como você distinguir se ele é imigrante, se ele é português ou se ele é um luso-brasileiro. Então, quando você vai pesquisar essa documentação no arquivo, essa é uma dificuldade. E talvez por isso, né, o tema não tenha sido pesquisado anteriormente. E aí eu resolvi me dedicar, indo atrás, enfrentando o desafio de ir atrás de portugueses que vinham muitas vezes de forma individual, né? A maior parte deles não vinha em família, porque os demais grupos normalmente vinham em família, porque você não tem como trabalhar na terra se não for trabalho aí da família toda, o trabalho braçal da família. E os portugueses vinham de modo solitário. E às vezes vinham até como turista. Então, dependendo da viagem que eles faziam, por exemplo, se eles viessem de primeira classe como turista, eles não passavam na alfândega como imigrante. E isso faz com que a gente tenha dificuldade em localizar, mesmo na documentação dos navios e tudo mais, aqueles que entraram ou como turista ou que entraram como imigrante e que vieram para se radicar no Brasil. Professor, você citou um termo que talvez nem todo mundo tenha familiaridade, que é de luso brasileiro. Ok. Você poderia explicar para nós o que esse termo significa, a diferença dele de imigrantes portugueses? Claro, super importante a questão. Então, veja, o português que veio no período colonial, que veio até a independência, ele não tinha essa definição. Ele era um reinol, porque ele estava dentro do reino, tá? Eu ia perguntar o que é reinol. Exato. Então, o reinol é aquele que está dentro do reino. E como nós sabemos, Portugal tem uma história de deslocamentos, não só para a América, mas também para a África, também para a China, também para a Índia. Enfim, né, nós temos esse movimento aí de deslocamento. A partir do momento que esses portugueses chegam, e Campo Largo recebeu já a partir do século XVII, no mesmo momento em que estavam chegando portugueses na região de Curitiba, porque também isso eu queria destacar, a história de Campo Largo ela é muito parecida, ela passou pelo mesmo processo de ocupação que Curitiba, porque a gente pensando o mapa do Paraná, a gente tem que lembrar que nós estamos na região do Paraná tradicional, tá? E, enquanto que o Paraná mais do interior, essa ocupação é muito mais recente, ela só vai se dar a partir dos anos de 1960, para vocês terem uma ideia. Então, esses portugueses, a maior parte deles, vinha de modo solitário. E com quem que eles casavam? Ou pelo menos com quem que eles se relacionavam? Eles se relacionavam com as indígenas, né? E por conta disso, então, a segunda geração já é luso, porque é de Portugal, brasileiro, por conta desse cruzamento aí que aconteceu. Só que é importante destacar que essa é uma definição que nós utilizamos, porque eles não se viam
não se viam como luso-brasileiros. Não havia distinção. Eles eram portugueses? Eles eram de origem portuguesa. Né? Então, essa era a definição para eles. E fazendo uma pesquisa na documentação aí sobre Campo Largo, a gente percebe que a maior parte dos portugueses que aqui estavam eram luso-brasileiros. Tá? São pouquíssimos os portugueses vindos de Portugal. Tá? Mesmo o Luiz Tigre, ele é da região de São Vicente. Então, vejam que nós temos esse fluxo, e essa não é uma particularidade de Campo Largo. Ela é uma particularidade do Paraná tradicional. Por quê? Porque também é interessante destacar que os portugueses eles têm uma preferência por locais, eu não vou chamar cidade, porque quando a gente está falando do 17, não dá para falar disso, não existiam cidades, mas eles têm uma preferência por espaços litorâneos, até pela cultura deles e tudo mais. Então, a região aqui do Planalto não era uma região de interesse. Paranaguá era muito mais interessante que a região de Curitiba e Campo Largo. Entendi. Professora, e a gente sabe que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, então, aproximadamente desde 1500, temos esse grupo vindo para o Brasil, por diferentes motivos. Determinadas regiões receberam diferentes contingentes por diferentes motivos também. Desde quando, a pergunta é, né? Então, desde quando o território que hoje é chamado de Paraná tem tido a presença de portugueses? Só antes, eu acho que é importante ressaltar que o Paraná só se torna província em 1853, né? Antes era parte de São Paulo. Exato. E São Vicente, que a professora citou, é a capitania, né? É a capitania de São Vicente. Bem oportuno a tua colocação, Bárbara, e a sua pergunta, Jaciel. Sim. Na verdade, o território que a partir de 1853 vai ser conhecido como Paraná e que antes pertencia à província de São Paulo, ou antes até à capitania, enfim, né, dependendo do período histórico, ele vai ter a presença, contar com a presença de de portugueses e espanhóis, porque a gente tem que lembrar que lá a gente tinha a Península Ibérica. Então, você não tem muito essa distinção. E já desde o início do século XVI, a gente já tem a passagem do Cabeça de Vaca, que é um espanhol. Por quê? Porque o território que hoje chama Paraná era a via de acesso para eles irem para a Argentina. Então, eles chegavam por mar, obviamente, e depois eles transitavam por esse território. Então, nós temos nomes como Aleixo Garcia, que já passa no início do século XVI, mas é importante destacar que eles não estão interessados em se radicar aqui. O interesse não é de povoamento, eles só estão transitando, eles estão usando o território para se deslocar para outras regiões. Então, também é importante a gente distinguir isso. Né? E no caso de Campo Largo, pela documentação que a gente conhece, pelo menos desde o século XVII, tá? A gente tem a presença de arraiais, que são aqueles que estavam vindo em busca do garimpo, né? A ideia de que tinha ouro, e a gente sabe que no atual território paranaense, é um dos primeiros locais onde há a presença de ouro. Então, até a descoberta do ouro na região de Minas Gerais, as pessoas circulavam nessa região atrás do ouro de aluvião, que é também um termo que é interessante explicar, porque é o ouro que está na água. Eles vão peneirar. Então, a ideia de que você precisa buscar as pepitas de ouro aí peneirando na água e não do modo como a gente conhece outros tipos de mineração. Professor, vale um adendo aqui.
de que a gente tem vários locais de Campo Largo que foram fundados a partir dessa experiência da exploração de ouro. Exatamente. E locais como Javacaém, Ouro Fino Grande, Ouro Fino Pequeno, Bolinete, que é lá na região da Ferraria, a própria região que eu moro, né, Bateias, que vem da bateia, que é o instrumento, né? Uma memória que ela foi herdada, podemos colocar assim, talvez, que muitas vezes perdeu o seu significado com relação, né? Mas que, pelo nome, preserva ainda essa experiência tão antiga nessas regiões, né? Exatamente. E o interessante é que, igual a professora comentou, eles estavam em trânsito aqui, Isso. estavam de passagem. E esses arraiais que foram formados, eles também foram momentâneos, né? Enquanto durou a exploração do ouro nessas regiões. Depois teve uma diminuição da presença, imagino eu. Sim. Procede isso ou não? Exatamente. Procede? Os arraiais, na verdade, eram um agrupamento, às vezes de poucas pessoas, né, que tentavam se fixar ali temporariamente. Quando eles conseguiam ouro, permaneciam e com isso você começava a ter uma povoação. Se eles não conseguissem, não fossem bem sucedidos, eles acabavam mudando para um outro arraial. Então a gente tem nesse momento um início de povoamento, de povoação, por conta dessa busca do ouro. E você lembrou muito bem dos nomes, né? O próprio, não só aqui, mas, por exemplo, a localidade de Bocaiúva do Sul era Arraial Queimado, é o nome. Então, talvez tenha tido um incêndio aí no arraial, alguma coisa assim, e que o nome ficou. Então, isso que está falando é muito interessante, porque muitas vezes, olhando a origem, olhando os nomes, você consegue ver a origem. Por exemplo, Itaqui, o significado, não sei se vocês sabem, mas é pedra de amolar. Né? E que não existia Itaqui só aqui. Existiam vários. Itaqui existia em vários locais aí no território, não só do atual Paraná, mas também em outras regiões, por conta desses significados que as pessoas acabavam mencionando a região, às vezes pelo nome do morador, né? Às vezes pela atividade econômica que se desenvolvia ali. Sim. E a gente tem alguns rios ainda também em Campo Largo, professora. Tem o Rio da Prata, o Rio do Ouro Fino mesmo, que preservam essa questão. E a professora citou alguns que fizeram entradas e bandeiras pela região aqui também. Sim. E o principal via que passava, pelo menos em Campo Largo, era o Rio Assungui, que é próximo da mina de ouro de Itambé. Exatamente. Então, veja, você tocou no assunto das entradas e bandeiras, que a gente estuda quando está no ensino fundamental, né? E eu sempre achava, quando estudava sobre entrada, sempre via aquela figura das pessoas imponentes e tudo mais. Uma representação, claro, porque eram expedições, na verdade, muitas vezes financiadas pelo governo português e outras vezes por particulares que tinham esse interesse e que aí tentavam ocupar essa região mais interiorana, porque, como a gente sabe, toda a ocupação ela se deu a partir do litoral para o interior. Sim. E, nesse sentido, no caso do território paranaense, nós tínhamos um problema geográfico sério, que é a Serra do Mar. Então, chegar em Paranaguá não era tão difícil, mas depois transpor a Serra do Mar. A Graciosa é da metade do século XIX, né? De 1870. 70. Ela só fica pronta em 1870, mas ela começa na metade, sim. E a Estrada de Ferro é só 1885. Ou seja, esse acesso do litoral para o primeiro planalto, porque também temos que considerar isso, que nós temos 3 planaltos, né? E por isso essa ocupação ela acaba ocorrendo de modo tão lento, faz com que o governo português e mesmo pessoas que tinham algum tipo de pecúlio mobilizassem um grupo de pessoas para vir ou em busca de ouro ou para caçar indígenas, porque a gente também sabe que
toda essa região ela era ocupada por diferentes povos indígenas, né? E que nem sempre a historiografia lembra disso. Inclusive, uma coisa interessante a destacar é que no censo de 1872, os indígenas eles vão aparecer como caboclo. Não tem essa distinção. Aparece lá nos quadros caboclo e aí, entre parênteses, indígenas. Aí, retomando um pouco aquilo que eu falei do luso-brasileiro também, que são definições criadas por nós, pesquisadores, para definir essas populações, mas que os indígenas muitas vezes são vistos como caboclos, outras vezes como bugres, e aqui devia ter muito bugre, certamente, né? Como em toda a região. Então, essas expedições vinham justamente para tentar fazer essa ocupação e tentar afastar as populações indígenas para que a área pudesse ser ocupada. Professora, partindo para uma outra pergunta, aqui na cidade de Campo Largo, sabemos que o grupo luso-brasileiro participou ativamente da fundação da cidade em 1871. Tanto porque você comentou que anteriormente mesmo a esse período da fundação política, vamos dizer assim, o território que hoje é Campo Largo já era ocupado por esse grupo. Ainda assim, a colonização portuguesa nessa região partiu de Cananéia, a capitania hereditária lá de São Vicente, atual estado de São Paulo, por meio de bandeiras e entradas ao longo do século 17 e 18. Isso se intensificou com a atuação aqui em Campo Largo do Antônio Luiz Lamin, conhecido também como Capitão Tigre, em 1679, quando foi que ele descobriu novas minas de ouro na região de Itambé, Nossa Senhora da Itambé. A sua bandeira foi dirigida para o chamado sertão, né? Vamos colocar entre aspas, né? Por conta que a professora já até mencionou que o sertão é toda essa região pós o Planalto aqui de Curitiba, em direção ao interior do nosso atual estado do Paraná. Então, nessa descoberta dessas minas de ouro, o território passou a ser explorado em diferentes momentos, por diferentes grupos ali, mas os lusos brasileiros eles estiveram sempre presentes a partir de então. E o Antônio Luiz Lamin, Capitão Tigre, ele acabou adquirindo a sesmaria de Itambé, posteriormente. E não só de Itambé, mas várias outras, como de Tamanduá, Campo Largo, a chamada sesmaria do Itaqui, ela compreendia toda a região que hoje é o nosso centro de Campo Largo, professor. Que parte desde da Rondinha, perto da BR-277, até a região do Itaqui mesmo, de Campo Largo. Então, toda essa extensa área... grande território. É um grande território que hoje é o nosso centro urbano. Ela compreendia uma das sesmarias do capitão Antônio Luiz Lamin. Eu gostaria se a professora pudesse comentar um pouquinho mais sobre essa figura do Capitão Tigre, o significado de sesmarias, qual que é a importância das sesmarias para o povoamento mesmo da região e a relação delas com os lusos brasileiros. Exatamente, Jaciel. Veja, a sesmaria, a concessão de sesmarias pelo governo português é um instrumento político de ocupação. Então, isso a gente precisa ter muita clareza. Então, o governo português acabava fazendo a doação, mas as pessoas tinham que se fixar. Então, era para garantir justamente o processo de ocupação. Porque nós temos que lembrar que durante um período o Brasil esteve sob o domínio espanhol. E aí a ocupação era pela lei do uso possidetis. Então, é dono quem ocupa. E aí, do mesmo modo que os espanhóis tentavam ocupar da região do interior em direção a leste, os portugueses faziam esse movimento no sentido contrário. E a concessão de sesmarias, então, ela visava justamente isso.
deslocar pessoas que estavam aí na capitania de São Vicente, que estavam na região de Cananéia, para que viessem para esse sertão e não só ocupassem, mas resolvessem a questão de afastar os indígenas. Né? Então, é nesse processo que nós temos aí a doação de Cismarias, e sem dúvida o Luiz Lamin, né, Tigre, ele vai ser um desses que decide se deslocar e vem. Ele mora inicialmente na região do Tamanduá, né, mas como você mesmo lembrou, ele vai ter aí várias Cismarias. Isso, fazendo um adendo, ele morou em Campo Largo. Ele teve uma morada por muitos anos aqui em Campo Largo, que hoje é na bifurcação ali, entre a Natal Pirato, nossa aqui, que vai até a Rondinha, uma das principais ruas da cidade, a Avenida Natal Pirato, com o cruzo lá dela com a BR-277. Havia uma casa até 1970. Tem algumas fotos esparsas na internet, mas ela já bem, uma casa de taipa, estilo colonial, barroteada, né? Então, havia essa casa até 1970 e tem algumas fotos dela já em bem decadência. Ele morou por muitos anos nessa casa, até ele partir para Tamanduá, que outrora era um dos centros, né, da região aqui, né? Sim, sim. Então, veja, também era muito comum que esses sesmeiros, né, os donos de Sesmaria, tivessem várias habitações, tivesse uma em cada propriedade. E daí é até interessante, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, é interessante porque o viajante Auguste Saint-Hilaire, um francês que esteve no Brasil e visitou desde o Rio de Janeiro até o São Francisco do Sul, ele escreveu como se fosse um diário da sua passagem. E tem um dos capítulos que é a passagem dele pela região de Ferraria. Tá? Então, vocês até podem depois dar uma olhadinha para ver o que ele fala. Deixa eu só... E ele vai dizer justamente que ele acabava se hospedando na casa desses sesmeiros ou donos de fazenda e tal. E aí ele conta que existiam mesmo. Às vezes a pessoa tinha, como é o caso do Tigre, tinha uma casa lá em Tamanduá e tinha outra aqui. Por quê? Porque ele também tinha os seus empregados aí, né? Os escravizados que atendiam os negócios, questão da erva mate, que é uma atividade bem importante também. E com isso ele volta e meia tinha que estar presente, né? Porque ele tinha que cuidar dos negócios para poder garantir essa ocupação. E quem que eram essas pessoas que recebiam essas sesmarias? Então, era escolhido de que forma? Na verdade, eles requeriam ao governo português. Então, eles é que requeriam. Só que eles tinham que estar inseridos num estatuto chamado de homens bons. Lembram quando a gente estudou sobre os homens bons? Homens bons não eram homens dóceis. Pelo contrário, eram homens que tinham uma renda. Então, isso é que definia aquele que poderia, por exemplo, encaminhar um pedido a coroa portuguesa, requerer, e aí acabava sendo atendido. Então, sobretudo, vejam vocês, uma questão importante era ter escolaridade. Sim. E era uma minoria que tinha escolaridade. E aí, provavelmente, o Tigre, o Luiz Tigre, ele pediu uma, ganhou. Vou pedir mais? Vou pedir uma. Tinha lá um número de escravizados que ele conseguia manter a propriedade, enfim, porque eram, como você lembrou, eram propriedades muito extensas. E com isso vai avançando. Mas eram poucas as pessoas que ganhavam a concessão, justamente pela dificuldade que eles tinham em fazer esse requerimento, porque era feito diretamente à coroa portuguesa. Sim. Veja, né, o Capitão Tigre, ele teve essa sesmaria que primeiro foi chamada Ilha, depois de Itaqui e depois Campo Largo, que é toda essa região do centro. Mas somada a elas teve Tamanduá, Rodeio, Campina do Rio Verde, Javacaém, Ressaca e
algumas outras que seus descendentes, né? Como bem a professora comentou, né? Ele não teve filhos. Não teve filhos, não. E isso é um fato interessante que eu gostaria que você até comentasse sobre a transferência de uma dessas em especial, que é a Cismaria de Tamanduá, para quem que foi, né? E outra que foi para a sobrinha, a né? sobrinha dele. E assim, a família, a partir disso, foi acumulando outras Cismarias, né? É que, na verdade, Jaciel, a Sesmaria provavelmente era uma só, porque era uma região muito extensa. Não sei se na documentação fala que cada um desses locais era uma sesmaria, mas provavelmente o que ele tinha eram fazendas dentro dessa grande área. Então, veja, era muito comum que eles tivessem na fazenda uma capela, que é o caso de Tamanduá, porque daí eles mandavam buscar a imagem de padroeira lá de Portugal e tinham. A gente tem que pensar no isolamento que eles viviam, né? Então, em cada local, em cada fazenda, ele tinha aí uma capela, né? E aí ele acaba doando, como ele não teve descendentes, tinha uma sobrinha, mas o casal não teve filhos, a mulher dele chamava Ana, ele doa a fazenda aí de Tamanduá para os frades carmelitas de São Paulo. Né? E daí, inclusive, a imagem da padroeira é levada, que era de Nossa Senhora da Conceição. Enquanto que você citou agora, eu não sei o nome, do que foi doado para a sobrinha dele, que é alguém que morava aqui na região de Campo Largo. Então, é interessante a gente pensar como é que era o cotidiano das pessoas nesse momento. É muito difícil para nós hoje, que vemos Campo Largo, né, urbanizada, etc., pensar quais eram os meios de acesso para chegar de uma fazenda a outra, né, como que era esse deslocamento, enfim. No caso do Saint-Hilaire, tem uma passagem que eu acho muito interessante, porque ele diz, ele está vindo de Ponta Grossa, e aí ele conta que chegou na região de Ferraria e que foi muito bem recebido. Ele cita, inclusive, 2 portugueses, o Saint-Hilaire. Ele cita um capitão Veríssimo, tá? E cita uma outra pessoa chamada Inácio de Sá Sotomayor. E ele fala muito bem desses 2, dizendo que ele foi muito bem recebido, mas fala muito mal de alguém que morava dentro de Campo Largo e que aí, claro, ele omite o nome, mas ele diz que foi o lugar onde ele... Não o lugar, mas foi o hóspede, né, o hospedeiro, que foi mais... que o recebeu de forma mais pouco amigável. E sabe qual foi o argumento? Diz que ele mandava sempre um emissário à frente para avisar que ele estava chegando com a sua comitiva. Né? E esse emissário volta e diz que o proprietário não vai recebê-lo. E sabe com que desculpa? Porque ele ia começar uma viagem para Curitiba. Ou seja, nós temos que pensar quanto tempo eles chamam de viagem para ir daqui a Curitiba, que hoje um trajeto que a gente faz em 40 minutos, 50 minutos aí, nessa época... É uma outra percepção de tempo, exatamente, né? De experiência mesmo do tempo. Eu estava lendo e em alguma passagem eu li que a cada 32 quilômetros as tropas com os gados paravam para pousar, né? E 32 quilômetros é mais ou menos Campo Largo, Curitiba, então era... Exatamente. Bom. Então, veja, que era um dia de viagem. Né? Então, para que as pessoas se deslocassem daqui para Curitiba ou para outros locais mais próximos aqui, tinha que planejar, né? A pessoa... não ia sozinha, enfim, né? Tinha todo um aparato, e eu acho que isso é muito interessante a gente lembrar para pensar a ocupação aí da região de Campo Largo, né? A próxima pergunta eu acho que envolve isso, assim, a gente pode pensar então que a ocupação do Paraná e também de Campo Largo, ela tem esse início com essas bandeiras, depois vem... Claro que as coisas não são, né, uma de cada vez, as coisas são todas simultâneas e são processos que vão ocorrendo, mas dá pra gente pensar então que tem essas bandeiras que vêm atrás do ouro, depois tem o caminho das tropas, que faz Rio Grande do Sul, São Paulo, mas eu acho que o principal fluxo migratório inicia ali no século XIX, principalmente Carvamate, né?
Sim, mas nós temos a presença aqui de tropeiros e de ervateiros também, que é uma presença muito forte. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção também, quando vocês perguntaram da presença dos luso-brasileiros, é que se você olhar os nomes, praticamente todos têm uma patente militar. Então, o próprio Luiz Tigre é o capitão. E você tem o tenente, você tem o coronel. Então, para além de ter a concessão de Sesmarias, enfim, eles também adquiriam aí esse estatuto de título como patente militar. Então, se você olhar a listagem, vocês vão ver muito essa relação, tá? Certo. E aí, o que acontece? Alguns que estavam aí no caminho das tropas, que eram tropeiros, acabam se fixando. E em Campo Largo tem uma figura, eu não vou lembrar o nome agora, mas depois eu posso dizer para vocês, que ele acaba sendo um tropeiro bastante conhecido, tá? Então, já antes do século XIX, você já tem uma fixação de pessoas interessadas em... Está muito próximo do caminho das tropas aqui, né? Porque se você pensar a proximidade com Ponta Grossa, com Lapa, enfim, né? Aqui Palmeira, né? É o caminho que eles estão passando. Vale fazer um adendo também na fala da professora, que um dos fluxos migratórios foi, né, o movimento econômico, né? Exatamente. Não somente econômico, mas principalmente econômico dos tropeiros. E Campo Largo, às vezes, a gente esquece da presença desses tropeiros, por um motivo que, às vezes, passa batido, principalmente dentro do século XX, para nós, que é o fato que Balsa Nova, outrora, fazia parte de Campo Largo. É verdade. Balsa Nova tem na sua cultura, assim, de maneira geral, e na sua história oficial, muito presente, muito reforçada a ligação com os tropeiros. A própria Balsa Nova ali, a região é fundada a partir de um pouso de tropeiros. Que era um investimento que eles faziam, que eram as invernadas também. Sim. E eu lembrei aqui, o nome dessa figura é Major, então veja a patente de novo, Major Antônio de Paula Xavier. Tá? É um nome bastante conhecido na história de vocês aqui, porque ele foi presidente da Câmara na fundação de Campo Largo em 1871. Confere? Ele estava na sessão da Câmara, acho que presidente ele não chegou a ser. Ah, tá, mas ele estava na sessão ali. Ele estava lá. Então, esse Major Antônio de Paula Xavier, além de ser tropeiro, e ele viajava, porque daí a gente tem que pensar isso, circulava pela província do Rio de Janeiro, ia, né, até Sorocaba e São Paulo, mas circulava por toda essa região. Ele também era ervateiro, ele era proprietário de engenho de farinha de mandioca e de fábrica de velas, vinho e aguardente. Então, veja que é um empreendedor aí. Né? Isso desmistifica também um pouco, né, professora, de uma concepção que a gente tem de que hoje os tropeiros, eles estavam à margem da sociedade, muito pelo contrário, né? Ser tropeiro ou dono de tropa, né? Estava entre a elite, né? Nesse período, né? É uma elite política, sim. Custava muito para se ter uma tropa, né? Sim. E igual eu comentei, né? Balsa Nova fez parte da história de Campo Largo. Então, assim, quanto o território e as ligações culturais de parentesco familiar que a gente mantém lá ainda com a população de lá. E passava-se por aqui em Campo Largo, hoje, pelo território campo-larguense, pela região do Itaqui. Tem a região que vem do interior, hoje temos a PR-090. A PR-090, antes de ser inaugurada quanto tal, ligando até o Norte Pioneiro, era um caminho de tropa ali. Porque, igual a gente comentou, né, o povoamento daquela região do interior de Campo Largo, ela se deu principalmente pelo rio Assungui. Posteriormente, com os tropeiros, que se abriu esse trajeto, que sai lá do Três Córregos, São Silvestre, e vem para o interior de Campo Largo, e eles vêm não pela estrada principal, pela estrada de Bateias, o outro caminho, mas sim por outra que é a chamada Estrada do Sítio do Mato. Ah, o Sítio do Mato. Que vai desembocar lá onde que hoje a gente tem a Procópio,
se a gente for ver. Tá. Então, veja, daí lá na Procópio, o professor que segue caminho a Bossa Nova. Entendi. Então, a gente tem ainda essa presença que, às vezes, falta a gente resgatar ela aqui em Campo Largo, né? É verdade. Sim. Então, acho importante a gente destacar isso, porque tem um estudo que mostra que em 1880, tá? E veja, eu estou falando no período que já está quase, já tem a Estrada da Graciosa, já está quase inaugurando a Estrada de Ferro e tal, o início dela em 1880, diz que havia aqui em Campo Largo aproximadamente 11 proprietários de engenho de erva mate, que é a outra atividade bastante efetiva para essa população. Então, eles formavam uma burguesia ervateira. Né? Por quê? Porque ainda que a produção do mate seja uma coisa sazonal, então eles também tinham outras atividades, enfim, ela demandava mão de obra bem importante. E se a gente olhar os registros de batismo em Campo Largo, e é uma documentação bem interessante, aparecem muitos lavradores. Então, assim, a gente tem uma elite que são esses donos de engenho, donos de fábricas, engenhos também de farinha de mandioca, de fábricas de vela, de vinho, etc. Mas tem também esses ervateiros. Tem um trabalho bem interessante feito pela Bruna Portela, que é historiadora, e ela fez um levantamento também nessa década aí, quando... 1870, né? Isso, na década de 1870. E ela consultou 31 inventários no cartório de Campo Largo. Veja, para ter inventário é porque você tinha pessoas com posses. Sim. Porque quem não tem posse não precisa fazer inventário, concordam? Né? Então, ela localiza bem essas atividades, quer dizer, que atividades que eles desenvolviam nesse período. E aí ela percebe muito claramente, pela documentação, essa ligação com a erva mate, a ligação com o tropeirismo e a ligação com as invernadas, que você comentou antes. Então, o sujeito também podia ganhar dinheiro sentado na sua varanda. Ele só... alugava a área para ser pouso aí desses tropeiros. Sim, mas pensando ali no Major Antônio de Paula Xavier, que você trouxe sobre, né, que ele foi uma importante figura e tudo mais. Quando Campo Largo foi fundada solenemente em 1871, a primeira sessão da Câmara dos Vereadores foi composta pelos seguintes senhores, né? O Tenente Coronel Francisco Pinto de Azevedo Portugal, presidente, que era o presidente. Ele que era o presidente. Era o presidente. Aí o Major Antônio de Paula Xavier, o Tenente Leocádio Gonçalves Padilha, o Tenente Francisco Custódio Natel, o Tenente Manuel de Oliveira Cercal e José Brígido dos Santos. E a gente vê aí que os sobrenomes são todos portugueses, luso-brasileiros, né? Exatamente. E veja que só o José Brígido não tem a patente. Todos os demais têm, como o presidente, que é o tenente-coronel, e que tem, inclusive, o nome de Portugal, mas não é português, é filho de português. Então, reiterando essa questão de serem luso-brasileiros. E desses todos, a gente não encontra informação sobre o tenente Leocádio Gonçalves Padilha e nem sobre o José Brígido. Por quê? Porque Leocádio é um nome muito comum na época, e Gonçalves Padilha, como eu disse antes também, você não consegue definir, porque uma curiosidade entre os luso-brasileiros é a repetição de nomes. O levantamento mostra, por exemplo, eu fiz um levantamento que o nome Antônio, que é mais frequente que Manuel, né? Muitas vezes você tem 50 e poucas pessoas com o mesmo nome. Vocês têm o nome de uma figura que até é nome de praça aqui. Não lembro agora o nome dele, mas que é um nome também muito comum, que a gente então acaba não encontrando informação, porque por essa semelhança. Então, você não consegue definir se é aquela pessoa que está em Campo Largo mesmo. Então, essa documentação que vocês têm na paróquia e que tem nos cartórios, ela ainda precisa de muita investigação, porque tem muita informação interessante. Sim.
Por exemplo, a gente, quando fala sobre a história de Campo Largo, privilegia, sobretudo, os homens. Sim. Né? Então, os nomes que aparecem... Quando a gente fala da história no geral, né? A gente privilegia os homens. Exatamente, são os homens. Mas eu, pesquisando, até para vir aqui conversar com vocês, falei, eu vou achar uma mulher que tenha tido algum tipo de protagonismo, né? E aí eu encontrei a figura da dona Libânia Mendes de Sá. E ela morreu em Bateias, em 1907. E ela era filha, e olhe de novo o título, de um comendador chamado Manuel Mendes Leitão, esse sim português. Então, o pai da Libânia era português. E ela tinha um outro parente também, conhecido como Gigica. Vocês já ouviram falar? É uma figura que tinha aqui, que tinha apelido e que era da família Mendes de Sá. Como que eu descobri a Libânia? Como que você chegou até isso? Exatamente. Que é um nome assim, não é tão comum para nós. Exatamente. Dentro dessa história oficial do Campo Largo. Exatamente. Justamente porque você comentou, né? Está falta de protagonismo, né? Dentro da historiografia oficial. Exatamente. Eu fui atrás porque me chamou muita atenção uma questão, que é o seguinte. No censo de 1872, Curitiba tinha um total de 12 mil habitantes. Tá? 12 mil e os quebrados. Era a cidade mais populosa ou Paranaguá era maior? Não, era Curitiba. Depois até posso passar para vocês, se quiserem mostrar, inclusive. Enquanto Curitiba tinha 12 mil habitantes, Campo Largo tinha quase 7. Vamos pensar na proporção de hoje, né? Na proporção de hoje, né? Quer dizer, era mais que a metade da população de Curitiba naquele período, tá? Mas agora preste atenção na população de escravizados. Curitiba tinha 921 e Campo Largo tinha 518. Veja que a proporção diminui ainda mais, porque essa diferença, né, a gente pensaria, a população que tem hoje em Curitiba e que tem hoje em Campo Largo. Então, quando eu fiz essa relação, pensei, puxa vida, mas se Campo Largo tinha uma população tão expressiva, porque se nós pensarmos em 10 municípios aí próximos, Lapa, Ponta Grossa, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Araucária, Campo Largo estava tipo em 7º, 8º lugar em termos de população. Quando a gente vai pensar a população escravizada de Campo Largo, ela muda para o 6º lugar, porque ela tem um número relativamente alto de pessoas escravizadas. O que significa isso? Que eram pessoas que tinham posses para ter escravizados. Eu acho que no estudo da própria Bruna, ela cita que era cerca de quase 5 escravos por senhor, né? Exatamente, que é uma taxa bastante alta. E mais, uma outra particularidade que eu gostaria de destacar em relação a Campo Largo, porque nós sabemos que comprar escravizado africano era muito mais caro. Porque já era ilegal nesse período, né? E já era ilegal. Então, só quem tinha muitas posses é que conseguiria comprar, porque nós já tínhamos aí um número muito grande de escravizados crioulos, né, os chamados crioulos, que são filhos de escravos nascidos no Brasil e que continuavam na condição de escravizado até 1888. Em Campo Largo, nós tínhamos um número bastante alto de escravizados africanos, ou seja, eram pessoas de posse que conseguiam aí fazer esse tipo de aquisição. E aí, pesquisando, eu descobri que uma criança escravizada, nascida em 1866, era filho de uma escrava chamada Brandina, que pertencia à Libânia. Então, veja, a gente consegue chegar a essas figuras muitas vezes através de uma pesquisa feita sobre escravizados. E você consegue pensar
a elite de Campo Largo a partir dessas informações. Então, eu acho que o fato da Libânia, que pelo que me parece acabou morrendo solteira, ela era uma proprietária de escravos. Então, acho que essa é uma contribuição importante para pensar a presença das mulheres em Campo Largo. Sim. Embora seja um dado bem pontual. Sim. Requeriria uma pesquisa mais aprofundada, mas elas estavam presentes nessa sociedade de modo muito mais ativo do que a história mostra. E, professora, nesses engenhos de mate, era mais voltado para essa população luso-brasileira ou os imigrantes que chegaram no final do século XIX, poloneses e italianos, também tinham engenhos de mate? Como que era essa relação? Também, Bárbara. Na verdade, já existiam os engenhos anteriormente. Sim. E eles eram mais para consumo interno mesmo, né? Para subsistência. O grande aumento da erva mate é no finalzinho ali do 19, início do 20, né? Justamente com a Guerra do Paraguai, que daí a coisa... O mercado sobra para o Brasil, né? O Brasil é favorecido. E logo depois, a gente tem a chegada aí dos imigrantes, né? Essa corrente migratória. E vocês sabem mais do que eu, mas tem aí Antônio Rebouças, né, que é uma colônia aí da década de 1870, 78, Rebouças. Mas antes disso... Só um adendo, aqui em Campo Largo ela é conhecida como Colônia Campina. Colônia Campina. É mais conhecida por esse nome do que propriamente Antônio Rebouças. Mas eles têm mas cemitério, é né? o nome oficial, Tá. Esse daí que a professora comentou. E tem a colônia Santa Cristina, né, que acho que é posterior, ela é de origem polonesa, a colônia Cristina. E aí tem uma particularidade, porque aí tem um português envolvido na história, que é o Casimiro de Souza Lobo. Ele vende parte da sua propriedade para que o governo possa instalar esses imigrantes aqui. Tá? Então, aí, respondendo um pouco a questão da Bárbara, é interessante que os imigrantes, eles vinham, como eu disse lá no início, eles vinham para trabalhar justamente na produção agrícola, porque com a Guerra do Paraguai e o envolvimento maciço das pessoas no cultivo e na produção de erva mate, faz com que a gente, no Paraná tradicional, de modo geral, você passe a ter uma carência de produtos hortigranjeiros. Ninguém mais queria plantar. Dava muito mais dinheiro o cultivo da erva mate. E como também, nesse momento, você lembrou bem, já está proibido, né, o tráfico de escravos, e eles não têm como aumentar essa mão de obra, e já tem uma legislação que está liberando, né, a lei do ventre livre, enfim, a lei do sexagenário, eles vão atrair, o governo brasileiro, né, vai tentar atrair esses imigrantes para trabalhar na agricultura de subsistência. Mas eles também vão se interessar pela erva mate. Então, a partir da segunda metade do 19, você tem tanto luso-brasileiros quanto imigrantes poloneses, italianos e germânicos envolvidos com essas atividades que eram rentáveis para aquele período, né? Sim. E aí tem dois nomes de imigrantes alemães que aparecem na documentação de Campo Largo. Um deles, o sobrenome é Kister, e o outro é Miller. E tem também os italianos, né? O Marocchia, da região de Antônio Rebouças. Então, você tem aí também alguns nomes que se destacam na questão de uma inserção política em Campo Largo. Sim. Até indo por esse viés, né, que a professora comentou, né, a gente tem, como a Bárbara comentou também, né, em 1871, a fundação política com a primeira sessão da Câmara dos Vereadores aqui de Campo Largo. E lá assume o tenente-coronel Francisco Pinto de Acevedo Portugal, como presidente, né, o major Antônio de Paula Xavier, enfim, outros sobrenomes como Oliveira, Santos, que são nomes que nos remetem a lusos brasileiro ou português, de maneira geral, né? Então, e são nomes que ainda continuam muito presentes na cidade de Campo Largo e principalmente
dentro da elite política campolarguense. Então, tomando o caso de Campo Largo quanto um exemplo, que não é exclusivo de Campo Largo, essa questão, né? Vale a pena ressaltar isso. Não é próprio de Campo Largo. É outras cidades também. Tanto por conta da vinculação e de N fatores. Mas a professora poderia falar um pouco mais sobre os principais nomes portugueses que encontramos no Paraná? Então, no Paraná nós encontramos esses nomes que você referiu e que são bastante comuns, mas no caso de Campo Largo, por exemplo, tem a família Natel e a família Cercal, que aparentemente, quando você olha o nome, ela não é um nome tão comum para luso brasileiro, mas eles são descendentes de portugueses. E no caso da família Cercal, que é Oliveira Cercal, porque também a gente tem que lembrar que esses casamentos arranjados aí funcionavam bem para juntar propriedades, enfim, para juntar o pecúlio. No caso da família Cercal, é interessante porque essa família ela recebeu uma doação de Sesmaria no século XVIII, em 1753, da capitania de Santa Catarina. Tá? E quem recebe essa doação de 150 braças é o Manuel de Oliveira Cercal, tá? Que vai ser pai depois desse Cercal que tem em Campo Largo, ou seja, mostrando essa mobilidade, que não dá para pensar também que eles vinham e se fixavam e aqui ficavam. Né? Essa é uma família que vem de Santa Catarina para essa região. Tá? A outra coisa interessante é pensar nessa coisa dos casamentos mesmo. A família Natel, o tenente Francisco Custódio Natel, ele nasceu no Rio Grande do Sul, tá? E ele vai falecer em Campo Largo, no final do 19. E ele foi casado com com um Paula Xavier, então, que é o que nós comentamos antes. Então, esses luso-brasileiros vão ter um interesse muito grande em concentrar os seus bens. Então, a gente vai ter muitos casamentos e, por isso, essa longevidade aí da presença deles na sociedade campo-larguense. Agora, o que facilitou a pesquisa, daí eu vou voltar para uma questão inicial que a Bárbara tinha comentado, o que facilitou a pesquisa sobre portugueses foi que, em 1878, ou seja, bem no período que Campo Largo está sendo fundada aí, e está sendo fundada enquanto sessão da Câmara, mas você já tinha a presença... Já tinha um povoamento ali, né? Sim, né? É só esse coroamento bem político. Professora, e qual que é a diferença de freguesia, de vila, de cidade? Uma boa questão. Porque, desculpa, é porque a gente, quando pega lá, vamos ler a história de Campo Largo, fala, primeiro Campo Largo foi levado à freguesia, depois se tornou vila de Curitiba, e daí, em 71, se torna uma cidade. Exato. Bem oportuna a pergunta, Bárbara, porque assim, a primeira questão são arraiais. Então, primeiro se tinha um arraial. Só que como os portugueses são muito católicos, a primeira coisa que eles fazem quando se instalam no arraial é Uma capela. E trazer a padroeira. Então, inclusive aqui, né, Nossa Senhora da Piedade, ou seja, então, para cada local você tem a padroeira. Então, o primeiro local, a primeira instituição que vai definir essas regiões são as capelas. Aí, na medida em que você tem um conjunto maior de capelas, você já tem uma paróquia ou uma freguesia, porque o freguês é quem frequenta a paróquia. Então, a gente tem que lembrar que essas definições elas têm uma origem religiosa. Tanto é que até a proclamação da República, em 1889, toda a documentação... Nascimento, batismo, né? Era feito pela igreja. Porque o cartório só vai surgir a partir da República. Quando a gente vai estudar o número de população, a gente vai no batismo, né? Porque esse era o registro. Exatamente. Então, por isso é que vai ser. Então, passa de
capela, para a freguesia, e daí de freguesia para a vila, quando já tem um número X de moradores. Então, também é interessante lembrar que a gente encontra na documentação que quando tinha, por exemplo, 90 fogos. O que significa 90 fogos? Eram 90 famílias, porque em cada habitação você tem um fogo. Então, o termo fogo é utilizado para definir um domo, né, um domicílio. Né? E aí, a partir daí, ela podia ser vila. E a ascensão para a cidade daí exigia que também tivesse uma população já um pouco maior para poder ter aí a Câmara de Vereadores e tudo mais. Então, é esse processo de urbanização que vai mudando essas diferentes definições dos espaços. Tá? E, professora... eu estava só voltando, desculpe. Quando eu falei da facilidade para definir quem é e quem não é português, ela só acontece porque em 1878 os portugueses fundam uma associação chamada Sociedade Beneficente 1º de Dezembro, e eles fundam isso no Brasil inteiro, mas eles fundam em Curitiba e é uma associação exclusivista. O que significa? Que eles só admitiam o ingresso de quem fosse português. Tá? Entendi. Então, Filho de português, não. Só português. E aí, o que acontece? Aí, mesmo que seja Padilha, ou Oliveira, ou Souza, ou Fonseca, se ele tiver registrado na sociedade, é porque ele é imigrante, né? Porque nessa época você já tem o Estatuto de Imigrante. E por que eles criam a associação? E por que ela é exclusivista? Porque era na tentativa de apoiar o recém-chegado. Então, aqueles que já tinham uma condição melhor, e vocês sabem que a grande vocação profissional dos portugueses é o comércio, eles iam ajudar aquilo que estava chegando, só que tinha uma definição para quem era recém-chegado. Recém-chegado era quem tinha chegado há menos de 6 meses. Então, ele ia receber esse apoio, porque a gente não tinha nenhuma legislação também, né? A gente sabe que a legislação para proteger o trabalhador só vai aparecer no século XX. Então, era o próprio grupo que tentava proteger os seus compatriotas. E aí, os portugueses de Campo Largo fazem parte da sociedade. Então, aí dá para definir quem é efetivamente português. Entendi. Professor, agradeço pela explicação, muito elucidativa. E fazendo um adendo que você comentou, né, que os portugueses e os lusos brasileiros, né, de maneira geral, eles eram muito devotos, né, fervorosos. Sim. Para não usar o termo ortodoxo, né? Talvez não caiba. Mas eles, onde eles estabeleciam um arraial, eles procuravam estabelecer uma capela. A capela de São Sebastião, ela engloba 60% é uma das capelas de Campo Largo, e ela engloba 60% do território de Campo Largo, essa capela. E na época da sua fundação, em 57, que era demarcado, ela tinha 16 capelas em torno dessa paróquia, né? Hoje ela tem 29. Então ela cresceu muito. Puxa. E ela abrange 3 distritos de Campo Largo. Então ela pega 60%, 3 distritos dessa capela, e elucida para nós muito o que a professora colocou, né? Que é onde havia um arraial, eles procuravam estabelecer uma capela. Então você tem capelas muito distantes umas das outras, por conta que esses arraiais eram fundados muito distantes, né? Esparçamento. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor, que é no sentido que há esses deslocamentos. A professora bem evidenciou de uma região para outra, por diferentes motivos, mas esses deslocamentos, eles podem ser vistos como uma experiência de segundo deslocamento, de segunda imigração? Não sei qual seria o termo que a gente poderia utilizar. Exatamente. A gente trabalha com o termo de reimigração. Reimigração. Fazendo uma pesquisa em Portugal, sobre portugueses que tinham intenção de vir para o Brasil, Paraná não aparece nenhum registro. Isso em séculos variados, ou
Na verdade, a partir do momento que tem a documentação, que eles escolhessem, né? Então, eles não escolhem o Paraná. Eu não encontrei nenhum registro deles escolhendo o Paraná. É que no período colonial não tem registro. Não tem como saber. Né? Mas a partir aí do século XIX que a gente tem registro. E isso me deixou muito curiosa, porque não tem registro. Mas eles têm uma sociedade. Sim. Então, como é que eles vêm para cá? E aí, esse processo de deslocamento, ele ocorre, sobretudo, de Portugal para o Rio de Janeiro. E daí é do Rio de Janeiro que eles reimigram. Então, 80% dos portugueses que vêm para o Brasil vêm originalmente para o Rio de Janeiro. Só que aí, o que eles descobrem? Por isso a tua questão é interessante. Eles descobrem que aqui eles podem ganhar dinheiro. Porque tem a erva mate que está em alta, porque tem o tropeirismo, porque tem, enfim. E porque são cidades que estão crescendo, Exatamente. né? Rio de Janeiro já está estabelecido há muito tempo. Exatamente. Lá eles tinham uma maior concorrência. E como eles vêm sozinhos e muito jovens, para eles também mudar do Rio de Janeiro para cá não era uma questão complicada. Como eu mostrei para vocês, tinha o que vinha do Rio Grande do Sul, o que vinha de Santa Catarina. Então, do mesmo modo que Curitiba, a região de Campo Largo passa a atrair esse grupo. E por isso, né, eu acho que isso mostra o porquê o interesse e por que essa população de Campo Largo é tão próxima, ou pelo menos não é uma diferença tão grande em relação a Curitiba, e o grande número de pessoas escravizadas que eles têm, porque é uma população bem-sucedida economicamente e que, além disso, tem essa ascensão política também, que é interessante para eles. Né? Antes, eu acho que você já vai encaminhar, né? Mas antes de fazer isso, a fala da professora, ela está baseada muito no seu artigo que você publicou na História, Questões e Debates, né? Isso. A procura de um novo destino. Imigrantes portugueses no Paraná na segunda metade do século XIX. Exato. Deixamos como indicação Sugestão. de leitura. Está disponível online. Está disponível né? online. Tá Mas certo. eu tenho talvez uma última pergunta, não sei, vamos ver onde isso leva, mas sobre o cotidiano desse grupo. Tá. A professora falou que eles eram muito católicos, então provavelmente a religião ali é central, né? Provavelmente domingo, dia da igreja e tudo mais. Como que eram esses costumes e esse cotidiano? Profissões, comerciantes, mas... Legal. Então, a questão da religião realmente é fundamental, né, para o português. E aí o Jaciel lembrou das capelas. A diferença entre capela e igreja é que na capela você não tem um pároco permanente, né? Aí no momento em que passa a ter um pároco, aí ela passa a ser uma igreja, porque tem a residência ali, alguém se ocupando. Então, os padres responsáveis pelas paróquias, eles tinham que transitar também, né? E aí, para os portugueses, essa questão é fundamental, porque eles vão cumprir todos os ritos. Na Páscoa, né, vão à missa, tem que comungar, as festas de Natal, enfim, as festas de padroeiro, o dia de Nossa Senhora da Conceição. Então, isso também possibilitava a sociabilidade, porque eles circulavam para ir na festa em Bateias ou para ir na festa em Tamanduá. O dono da fazenda fazia aí organizava uma procissão. Então, eles tinham, graças à questão da religiosidade, eles tinham esse contato interno, intragrupo. E o outro contato muito evidente é por conta das atividades econômicas, porque o português, o luso-brasileiro, ele é um comerciante nato. Então, muitos deles abriam casas de comércio porque eles importavam produtos do reino. Então, era a possibilidade que a pessoa tinha de comprar um vinho do Porto, o queijo, etc. Então, os portugueses ocupam um lugar muito especial, porque não só a religiosidade favorece essa inter-relação, mas os armazéns eram pontos de encontro para fechar negócio, enfim. E são justamente esses comerciantes que vão colaborar com os imigrantes pobres, portugueses, obviamente, né? Sim.
Então, a principal atividade é o comércio, que é uma vocação que eles têm, e por isso eles não eram desejáveis pelo governo, porque o governo queria que eles fossem trabalhar na agricultura e eles não estavam muito interessados. Mas eles também estavam envolvidos, como você sabe, no Paraná nem tanto, mas com padaria, com loja de roupas, e eu não sei se em Campo Largo vocês têm alguma loja de roupa nesse período, mas é muito interessante porque o nome dos armazéns de secos e molhados eram nomes portugueses, mas quando eles vendiam roupa e calçado, eles davam nome francês, tá? Então, não sei se aqui desconhecia essa informação. Em Curitiba é muito comum. Então, uma loja na Rua 15 que vendia calçados, chapéus, bengala, enfim, produtos que um tenente e um coronel tinham que usar, o relógio, né, de bolsa, etc. Aí o nome era francês. Naquela ideia de que Paris, né, é o espelho do mundo. Exatamente. E o Saint-Hilaire, ele faz uma hierarquização entre quem é mais produtivo, e o português não é considerado pelo Saint-Hilaire, que é francês, como mais produtivo. Mas o português, pelo menos para o Saint-Hilaire, está acima, obviamente, da população local. Então, a gente tem que pensar também nessa hierarquização e nos postos que eles ocupavam. E era muito comum que os portugueses, ou os luso-brasileiros, pelo fato de serem escolarizados, assumirem postos na administração. Sim. Tá? Então, é uma outra área que eles atuam bastante. Sim. Eu acho que, em Minas Gerais, seria isso. Queria agradecer muito a professora pela super aula que tivemos aqui. Imagina. Agradecer ao Jaciel por mais um projeto juntos. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. E da minha parte é isso, Jaciel, que é... Ok, eu só vou reiterar meus agradecimentos à professora e à minha colega Bárbara por esse projeto, por essa aula que a gente teve, e espero que tenham contribuído bastante com nossos telespectadores. Professora, eu quero agradecer muito a oportunidade, também enaltecer a iniciativa de vocês. Eu acho que é super importante. O nosso patrimônio cultural, ele precisa ser melhor conhecido, e eu acho que o podcast é um veículo interessante, e a iniciativa de vocês, então, é muito louvável. Espero que vocês prossigam e tragam outros pesquisadores para falar de questões tão importantes para a região de Campo Largo. E agradecer a todos e desejar um bom dia. É isso, eu também. Muito obrigada a todo mundo e nos vemos no próximo episódio.